Fala galera, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de manobras do King Air. Pessoal, a manobra de hoje que nós vamos executar com a Taos to Go é a manobra de Steep Turn. Com certeza uma manobra conhecida por todo mundo que voa. Consiste em você fazer curvas de 360 graus para um lado, 360 graus para o outro, mantendo alguns parâmetros. Esses parâmetros são 45 graus de bank, isso mesmo, não é curvinha de 30 como a gente faz normalmente com passageiros, é 45. O parâmetro para o King Air é manter a velocidade de 180 nós de indicado. Você não pode variar a sua altitude em mais ou menos 100 pés. Você não pode variar a velocidade em mais ou menos 10 nós, ou seja, 180 você não pode passar de 190 e nem cair de 170. O bank de 45 você não pode variar mais do que 5. E o rumo na hora que você fizer o rollout, ou seja, eu vou até ajustar o meu aqui para começar aqui na proa sua, você não pode também variar mais do que 10 graus. Ok, o avião nivelou, vamos colocar parâmetros dele nivelado aqui, 1500 de RPM, atenção lá para o motor não acelerar demais, aí beleza, perfeito. Primeira coisa, agora dica de como você faz isso lá no simulador. Velocidade indicada no nosso avião está aqui em 200 e cacetada. Lembra que eu falei para vocês que tem que ser com 180 nós? Então você vai fazer o seguinte, lá eles recomendam você tirar a potência para 48%. Isso vai fazer com que o avião reduza a velocidade para 180. Só que é o seguinte, pessoal, tá aqui, ó, coloquei minhas duas manetes de potência em 48. Vai demorar demais para ele reduzir. Então eu vou fazer o seguinte, para reduzir um pouco mais rápido, vou colocar o meu motor em 40%, tá? Porque senão ele não vai reduzir. A hora que ele estiver chegando perto, a gente volta novamente ali para uns 45, que deve fazer com que ele estabilize em 180 nós de indicado. Aqui está a nossa velocidade. E aí depois o que eu vou fazer? Eu vou desligar o autopilot, essa manobra é feita com o autopilot off, vou fazer uma curva de 360 graus para a esquerda e depois eu vou fazer uma curva de 360 graus para a direita, ok? Dica valiosa também, parâmetros no simulador, lá na Flight Safety, que a gente utiliza 48% de potência até que ele reduza para 180 nós de indicado. Na execução da manobra, você vai levar a potência de volta entre 50 e 53 graus. E aí, você está vendo aqui ó, um pitch 2,5 mais ou menos, é onde você vai colocar o avião para que ele não suba e não desça, tá bom? Vocês vão ver aqui, obviamente que gravar, falar e pilotar na mão é um pouco mais complicado, mas a gente vai tentar. Ok, vamos voltar aqui ele agora para 45. Vamos ver se ele vai estabilizar aqui, pera aí. Aqui tem que ser muito sensível, galera. Pouquinho mais que você coloca, ele não desce, desacelera ou fica muito acelerado. Lá no simulador da Flight Safety, os parâmetros são diferentes de um simulador caseiro como esse daqui, que é o X-Plane, tá? Eu já fiz alguns testes e não dá para manter os 50, 53% que é recomendado no simulador da Flight Safety. Então aqui no X-Plane eu já vi que eu tenho que colocar ele em 60% de torque, ok? Vamos lá, vamos executar então nosso Steep Turn, repassando 45 de bank, 180 de indicada, vamos à execução da manobra. Então vamos colocar aqui 60% nos motores, desliga o PA, mais ou menos, e vamos lá. 45, dá aquela puxada para ele não descer, segura aqui, opa, aqui subir, olha ali, não pode, passar de 100, quis descer. Mantém, presta muita atenção, dá aquela trimada boa para ele executar a manobra corretamente para você. 179, olha lá, vamos botar um pouquinho mais desse motor aqui para ele segurar, tá sustentado, que subir, olha lá, gordo, não pode subir, volta aqui para segurar ele, desceu muito rápido, mantém, 180 graus de curva executado, olha aí, vamos trimar um pouco mais. Aí agora eu cheguei num trim que eu acredito que vai sustentar. Tá querendo subir, segura. Falta 90 graus pra gente iniciar a curva para a direita.
Muita atenção no rollout. Obviamente que como eu tô com ele nariz para cima, no rollout você dá uma empurradinha de leve. Olha lá, faltando 10, rollout. Vamos aqui, 45 pro outro lado. Tá 4.100, bateu no limite ali para tomar pau, hein? Bateu no limite para tomar pau na manobra, gordo. Aí, voltamos, estabilizado. Bank de 45, tirar um pouquinho de trem, deve estar muito trimado, muito picado. Aí, volta um pouco mais aqui para 45, velocidade estável 180. Ok, aí ele querendo subir de novo. Vou aproveitar a hora que eu acabar essa manobra aqui, eu vou dar uma dica para vocês, importantíssima, do que é o que eu tenho feito aqui muito. Vamos antecipar. Vamos lá, mais 90 graus, vamos ficar atentos para fazer o rollout corretamente dessa vez de novo. 45 graus para o rollout. Outra manha, com 10 graus você inicia o rollout. Olha aí, ó. 10 graus, tá aí. Opa, não precisava dar essa patada toda para baixo. Opa, segura, 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 tá aí, finalizou. Vamos dar um pause no simulador aqui e ver como é que ficou a nossa manobra. Liga o PA. Vamos dar um pause aqui. A gente aperta M. Olha aqui. E não é que ficou certinho, galera? Tá aqui. Uma curva completa para a esquerda, uma curva completa para a direita. Exatamente como determina o manual de procedimentos de manobras. Bom, para finalizar, pessoal, vou desligar o PA novamente agora. PA desligado. Eu vou dar uma dica para vocês que é o seguinte, tá? Que eu recebi, inclusive, essa dica em um dos meus treinamentos lá. Nós temos o Six Pack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, na verdade, 6 instrumentos. Que é o que determinam se você está voando reto nivelado, nossos parâmetros de voo e tudo mais, né? Perfeito. Eu recebi uma dica muito importante que é o seguinte. Todos esses instrumentos, esse e esse aqui, ele mostra para você o que já aconteceu com o avião. Mas tem um único instrumento que você pode pensar nele como um futuro. Ele está prevendo o futuro para você. Qual instrumento que é? O indicador de subida e de descida, o nosso climb. Por quê? Se você vê o primeiro sinal de que você vai subir é o climb, ó. Antes mesmo do altímetro já se mexer, ó, o climb já mexeu para você, tá vendo? Ó? Opa, acabei descuidando da Pro aqui, ó. Agora eu vou dar nariz embaixo, olha lá, ó. O climb vai muito rápido antes mesmo de você verificar aqui que você houve uma perda na sua altitude, tá bom? Então fica a dica aí, muito ligado no seu climb quando for fazer essa manobra. Se possível, não se esqueça aí de dar um like, comentar pra gente e se inscrever no canal. Abraço, tchau, obrigado!